procuremos tomar muito cuidado, tá? Muito cuidado em não entrarmos em discussão, tá? Não aceitarmos provocações, né? Para que a gente não fique à mercê dessas consciências sombrias, nós não podemos entrar em provocações, aceitar provocações, né? A gente precisa estar sempre ciente. Acordou pela manhã, antes de levantar da cama, já faça sua meditação, peça proteção, agradeça, né, por tudo e peça proteção pro Deus maravilhoso, né, que habita cada um de nós, pro Criador, né, de todas as coisas, para os nossos mentores e protetores, para os nossos fractais, né, para nossa centelha divina, enfim, agradeça e peça proteção. Dessa forma, a gente acaba se blindando, né? Pela manhã, a gente fazendo esse ritual, né? Porque é um ritual de proteção, a gente precisa estar atentos, tá? A gente precisa estar atento, porque as energias, as frequências baixas, elas estão de olho em qualquer ser que possa gerar para elas a energia que elas precisam, né? E que são energias baixas. Ah, mas eu estou sempre vibrando em alta, eu estou sempre vibrando altas energias. Sim, isso é o que a gente imagina, né? Isso é o que a gente procura. Só que existe as armadilhas, né? Existem as armadilhas. E quando a gente cai numa armadilha, é porque a gente está disperso, né? A gente não cai por querer numa armadilha. A gente é levado àquela situação. E quando a gente vê, já foi, né? Então, muita gente não sabe disso. Tem muitas pessoas que eu conheço, né? Pessoas que sabem, que conhecem sobre frequência energética, né? Que procuram sempre estar numa vibração alta, mas que vive aceitando, né? Provocações. Porque a pessoa quer? Não é porque a pessoa quer, porque às vezes a pessoa está distraída, né? Então, vamos procurar prestar mais atenção, tá? Lógico que manter sim a nossa frequência em alta, né? E vibrando, vibrando também em alto, vibrando no amor. Quando alguém vir nos provocar, procuremos estar de coração limpo. Se você ver que aquela pessoa está insistindo muito, faz o seguinte: vira as costas e deixa a pessoa falando sozinha, tá? A pessoa vai esbravejar por um tempo, mas pelo menos aquilo não vai te atingir. Vai atingir, sim, vai voltar para ela, tá? E com o tempo ela vai entender que aquela situação não vale a pena ela persistir naquilo, tá? Porque ela também está sendo usada, né? Gente, até em redes sociais, tá? Até em redes sociais. É lógico que muitas vezes nas redes sociais a gente vê situações que não tem como a gente retrucar alguma coisa, né? Porque você vê umas coisas tão esdrúxulas que não tem como você dar a sua opinião. Mas preste bem atenção, dê a sua opinião sem se deixar atingir, tá? Dê a sua opinião sem comprar briga, dê a sua opinião sem se deixar envolver por aquela energia. Porque não pense vocês que por ser rede social, vocês não são atingidos. Nós somos atingidos de todas as formas, se nós permitirmos, né? Porque a frequência, gente, frequências são ondas, né? Então, não tem limite de distância, tá? Não tem limite de distância. E aí a gente é atingido em qualquer distância através... E as telas, tá? As telas são assim, a forma mais... As telas são portais, tá? As telas são portais. Então, se você pensar, não, mas as briguinhas que eu tenho tá por rede social...
Não façam isso, tá? Vocês podem até retrucar lá uma vez ou outra, tal, mas retrucar de forma clara, né? E não comprando aquelas energias baixas. Procurem manter a energia de vocês em alta. E quando vê que a coisa não tá legal, simplesmente desligue, sabe? Desligue o celular, sabe? Acaba o assunto ali, pronto. Não se deixe levar. Muito importante, tá? Pra gente manter a nossa energia em alta e não se deixar levar por essas baixas frequências, porque são armadilhas, tá? E com isso, quem ganha com isso não é a gente, quem ganha com isso são os seres que roubam as nossas energias, porque no final das contas, a gente acaba se sentindo cansado. Vocês podem prestar atenção, prestem atenção. A hora que vocês estiverem discutindo com alguém e a pessoa fala, você quer falar mais alto, a pessoa xinga, você quer xingar 2 vezes, tal. Até ali você tá se desabafando, você tá, não vou levar desaforo para casa, você tá se desabafando. Você tá numa leveza, né? Tá lavando a alma ali. Só que acabou aquilo, podem prestar atenção. Acabou aquela situação, você vai estar como? Se sentindo cansado. Você vai estar como? Se sentindo destroçado, sabe? Em frangalhos, porque a sua energia foi subtraída, tá? Gente, se isso acontecer, tá? E isso pode acontecer com qualquer pessoa, inclusive há poucos dias atrás aconteceu comigo aqui no meu portão, então ninguém está livre disso. Caso isso aconteça, imediatamente entre dentro de casa, tá? Ou, não sei, de repente no trânsito, em algum outro lugar, procure um lugar tranquilo, tá? Se for no trânsito, dentro do carro, fique quietinho dentro do carro, ou qualquer um outro lugar. Sente-se quietinho ali, tá? E faça uma meditação, tá? Feche os olhos, procure nesse momento. Nesse momento vai ser difícil, porque o coração fica assim a mil, você tá envolvido naquele sentimento ruim, né? Naquela coisa ruim, porque dá uma sensação muito ruim, uma sensação de vazio, de cansaço, né? Então, você ainda vai estar naquela vibração, mas se mantenha num lugar tranquilo, calmo, faça uma meditação, tá? Procure meditar, procure refletir sobre aquilo que aconteceu, peça proteção e peça para levar aquele sentimento embora, peça para levar aquela sensação embora, peça para repor a tua energia de amor e de luz que você perdeu ali naquele momento, tá? Peça para os seus mentores e protetores, né? Repor a sua energia, tá? De amor, de luz que você guarda com você, tá? Quando eu falo mentor e protetor, eu falo dos nossos fractais, tá? Porque nossos mentores e protetores são cópias nossas, né? Em outras dimensões, em outras linhas de tempo, né? Então, é isso. Peça aos seus mentores e protetores, peça ao Criador de todas as coisas, né? O nosso maravilhoso Deus, o Deus que habita em nós, enfim, faça uma meditação. Por mais que naquele momento você não esteja legal, você esteja naquela vibração que não é, mas não importa. Só o fato de você pedir proteção, de você, né, pedir força para te fortalecer, porque naquele momento você vai estar se sentindo fraco, né? Porque a tua energia foi subtraída. Mas só o fato de você vencer, porque tem pessoas que depois disso fica com raiva, né? Ainda continua naquela ira, Gente,
independente. E outra coisa, não deseje mal para aquela pessoa, não queira o mal para aquela pessoa, porque enquanto você estiver participando daquela energia, daquela frequência, vai acabar que você não consegue repor, né? Mesmo que você esteja, né, às vezes, naquela energia, naquela vibração que não é legal, tá? Porque você acabou de passar por aquela situação onde a tua energia foi subtraída, né? Então, provavelmente você vai estar se sentindo cansado, outros vão estar com um pouco de raiva, enfim. Ainda assim, faça, quem não souber meditar, faça uma oração. Quem souber meditar, medite, mas não deixa de pedir proteção, para que você possa o mais rápido possível repor aquela energia que você perdeu, aquela energia que foi subtraída, né? Para que você o mais rápido possível possa se fortalecer, tá? E então procure não ser uma pessoa reativa. Não seja uma pessoa reativa. Isso é natural no ser humano, tá? Isso qualquer um de nós pode ter esse pico de reação, né? Qualquer um de nós. Por mais que a gente viva em constante meditação, oração, qualquer um de nós, uma hora isso acontece. Mas o que nós não podemos permitir é que isso continue. Então, dessa forma, quando houver por nossa parte um descuido, tá? E isso acontecer, imediatamente nós temos que sentar, né? Ficar num lugar tranquilo, tá? E meditar ou orar, né? Quem não sabe meditar, ore, mas peça a Deus, peça ao Criador, peça aos mentores e protetores para que reponham a nossa energia e a nossa força, né? E nos blinde de todo e qualquer mal, tá? O vídeo de hoje é para orientar vocês sobre os cuidados que devemos ter no dia a dia, acordando pela manhã, já pedindo proteção, antes mesmo de levantar da cama, já pedindo proteção, agradecendo, óbvio, antes de mais nada, agradecendo, né, pelo fato de termos acordado, né, mais um dia, e termos mais um dia, né, sendo preparado para nós, com muito amor, com muita paz, com muita luz, com muita sabedoria, e imediatamente, tá? Já pedirmos também a proteção do divino, do Criador de todas as coisas, dos nossos mentores e protetores, né? Então, antes de sairmos da cama, é dessa forma que a gente deve agir, tá? E se cuidar muito para não termos atitudes reativas, porque nós não estamos lidando, tá? Simplesmente com outro ser humano igual a nós. Nós estamos reagindo à atitude de outro ser humano igual a nós. Mas nós estamos gerando energia, tá? Para seres que nós desconhecemos e que não são seres de luz, tá? Enquanto nós estamos ali discutindo, nós estamos reagindo a uma situação e nós estamos gerando energia para seres que precisam de energias baixas, seres de baixa vibração que estão ali usando, tá, da nossa energia modificada para que eles possam se alimentar. Então, muito cuidado,